Nesse momento a gente agradeceu a Deus por tudo que Ele fez, nós adoramos o Seu nome, nós intercedemos uns pelos outros e agora nós vamos à exposição da palavra. E hoje nós iniciamos uma série nova de sermões. A série será uma exposição bíblica do livro de Juízes. Vamos caminhar do início ao fim do livro de Juízes. E o fio condutor dessa exposição em série vai ter como título Certo aos meus olhos. Se você notar, o livro de Juízes, ele acaba com essa frase: o povo não tinha rei e fazia o que era certo aos seus olhos. Então, durante todos os momentos em que nós vamos nos encontrar na exposição do livro de Juízes, o nosso objetivo é confrontar a caminhada de vida de cada um de nós. Tem coisas que a gente faz porque a gente acha certo aos nossos olhos, mas nem sempre aquilo que a gente faz que é certo aos nossos olhos, de fato é certo aos olhos do Senhor. E por isso nós vamos caminhar observando qual é o mandamento, quais são os decretos, quais são as leis que o Senhor tem para nós, para que a gente possa ter vidas que não andam de acordo com os nossos olhos, mas de acordo com os olhos do Senhor. Por isso quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 1, primeiro capítulo de Juízes. Sentados, não vamos fazer a leitura de Juízes capítulo 1. Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Deus respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutando contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e os prenderam, e lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribui aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes a fio de espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada de Quiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Taimai. Dali avançaram contra o povo que morava em Derbe, anteriormente chamada de Quiriate Sefer, e disse Calebe: darei minha esposa Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade.
Depois os homens de Judá foram com os seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zafate e destruíram também a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas também conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com os benjamitas até os dias de hoje. Vivem ali com os benjamitas até os dias de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade a fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade, e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, e o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã e o de Megido, nem tampouco os povos ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron, em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Neasser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aczibe, Elba, Afeque, Reobe, e por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate. Passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Ebes, em Aijalon, em Saalbim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, estes também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Vamos orar. Senhor, nós temos a plena certeza que o Senhor já nos falou quando nós lemos a Tua Palavra. Por isso que a lemos em sua totalidade, porque cremos que o Senhor já nos fala por esta palavra. Agora, Senhor, nós te suplicamos, aplica essa palavra aos nossos corações, às nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Depois dessa leitura um pouco longa, eu mereço uma água. Irmãos e irmãs, o livro de Juízes, ele é um livro que vai contar uma história de 300 anos. 300 anos de história em 21 capítulos. 300 anos de história que são resumidos na vida de 12 juízes. Não é que Israel teve em 300 anos 12 juízes, mas a ênfase está em apontar a vida de 12 juízes, para a partir da vida deles,
perceber como cada uma das 12 tribos se comportou diante do Senhor. E as primeiras linhas do livro que nós acabamos de ler, nos conta que Josué morreu, e após a morte de Josué, era necessário um líder, que fosse levantado alguém que guiasse o povo. E se você for um leitor atento, e olhar para a sua Bíblia, o povo já sabia quem era o seu líder. Não era Moisés, não era Josué, não era Caleb. Quem era o líder? Olha para a tua Bíblia, essa resposta está numa pergunta. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Quando a gente olha para esse momento e a gente percebe essa pergunta, o escritor está querendo contar para nós que não existia um líder, não era uma pessoa, mas era o próprio Deus quem estava guiando aquele povo. Eles perguntaram ao Senhor para onde eles iriam, o que eles deveriam fazer. Eles não perguntaram e pediram um rei ou um líder, eles perguntaram ao Senhor. O livro começa dizendo que o Senhor é o primeiro líder. E que livro nós estamos lendo? O livro dos Juízes. Em outras palavras, o Senhor era o juiz. E a palavra juiz, ela é diferente para nós do que era para eles. Para eles, juiz tinha outra conotação. Nós entendemos numa perspectiva de um tribunal, alguém que vai dar uma sentença. Dentro do livro de Juízes, você vê juízes muito mais como uma pessoa da guerra, da batalha. E em todas as vezes há uma referência aos juízes como o libertador. Deus levanta um libertador, Deus levanta um salvador. Então eu posso dizer que os juízes, na perspectiva de Israel, eram um tipo de libertador, um tipo de salvador. Então, se Deus se coloca como o primeiro juiz, Deus é o primeiro salvador, o primeiro libertador. E o povo pede ao libertador, ao próprio Deus, o verdadeiro Deus, a direção. Irmãos, isso é fantástico, porque se você lembra da história sendo contada, você vai lembrar da queda, de que diariamente Adão e Eva falavam com o próprio Deus. E depois da queda, isso foi quebrado. E agora eu entro nas primeiras linhas de Juízes e eu vejo o povo falando com o próprio Deus. Isso é fantástico. Deus falando diretamente ao povo. Nossa história começa com o próprio Deus falando, o próprio Deus liderando, o próprio Deus se colocando como o salvador, libertador daquele povo. E por isso eu quero destacar nessas primeiras linhas 2 aspectos. O primeiro aspecto é do Deus próximo. E o outro aspecto que eu quero que você note junto comigo, depois desse diálogo com Deus, é que Deus, Ele dá uma ordem, Ele direciona, e a gente vai notar essa direção logo depois. A face bonita de Deus aqui, é que o próprio Deus, Ele se coloca para falar. Meus irmãos, esse texto, essas primeiras linhas, são um prenúncio. As primeiras linhas são um prenúncio de algo que iria um dia acontecer. Porque a queda separou o ser humano de Deus. O ser humano, depois da queda, não consegue ter um relacionamento genuíno com Deus. Eu tenho Deus se aproximando de alguns homens ao longo da história, mas o pecado afeta as relações. Todos aqueles que Deus falou foram afetados pelo pecado. A gente tem Moisés, temos os patriarcas sendo levantados,
Porque o povo, no final das contas, não consegue ter um relacionamento com Deus. Então, nessas primeiras linhas, eu tenho um prenúncio de algo que vai acontecer, e aqui vai uma aplicação para a vida de vocês. Nós somos o povo que já experimenta o véu rasgado. Se aquele povo teve a alegria de ouvir a voz do Senhor liderando, nós mais ainda temos a alegria de ter o Senhor, Jesus Cristo, rasgando o véu e nos trazendo um contato próximo e real com Deus. O véu rasgou pelos méritos de Jesus Cristo e nós podemos ter acesso ao Pai, o diálogo com Deus. E esse povo é um prenúncio de um cordeiro que reconectaria a conversa entre Deus e o seu povo. Às vezes a gente fala assim: mas Deus não fala comigo. Deus fala. A gente tem toda uma revelação especial dele falando com você. Aqueles que vieram antes de nós não tinham uma sagrada escritura para ouvir a voz de Deus. Deus colocava o seu espírito em alguns homens, algumas pessoas. Mas nós somos esse povo que experimenta o véu rasgado. E podemos experimentar mais do que esse povo experimentou ouvindo a voz de Deus. O segundo aspecto é que Deus lidera esse povo. E na resposta dele, note o versículo, a resposta de Deus. O povo pergunta e o versículo 2 é a resposta de Deus. Deus vai dizer o seguinte: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Observe duas coisas. Primeiro, a escolha de Judá. A segunda, Deus entregando na mão de Judá a terra. Por que Judá? Por que a tribo de Judá? Será que não podia ser outra? Será que não podia ser outra? São 12. 12 podia ser tantas outras. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 49, versículo 5. Porque a escolha de Davi e, consequentemente, a junção com a tribo de Simeão, ela tem um motivo na escolha de Deus. Sim, existe um motivo. Gênesis capítulo 49, versículo 5 até o 12 diz o seguinte: Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles. Quem participa de sua assembleia, porque em sua ira matarão homens e a bel prazer alejarão bois, cortando-lhe os tendões. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dissiparei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se levanta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes. Preste atenção agora. Até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma vinha e o seu jumentinho a um ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas e no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Aqui você acabou de ler as bênçãos que Jacó deu a cada um dos seus filhos. Cada um dos 12 filhos foi chegando e Jacó foi dando uma bênção. A gente começou com a bênção de Simeão. Simeão e Levi são aqueles das espadas. Eles seriam dispersos entre as tribos para batalhar. Isso aconteceu? Sim. Aqui a gente vê Simeão se juntando com Judá, os dois juntos. Simeão não é uma tribo só, mas ele está misturado dentro de Judá. O que revela que a bênção de Jacó não saiu da boca de Jacó,
mas foi Deus inspirando Jacó para abençoar cada um dos seus filhos. Então, quando Jacó abençoa cada um dos seus filhos, é Deus abençoando cada um deles. E se Deus está abençoando, a gente vai continuar. Porque eu quero gastar um pouco de tempo na bênção de Judá. Essa bênção que ele diz que de Judá terá um cetro, um reino. Note os detalhes da bênção que ele dá. Nessa bênção ele diz que os irmãos de Judá o louvarão. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes. Nos planos divinos, Judá lideraria o povo. Veja, a Bíblia não é desconectada. Deus tem um plano divino, e nesse plano divino Ele vai amarrando as coisas. Ele coloca na boca de Jacó a bênção, e depois Ele cumpre essa bênção. Mas Ele cumpre porque Ele tem um plano, um projeto, um objetivo divino em todas essas coisas. Mas qual o sentido disso, pastor? Porque o que é que Deus está querendo me contar nesse texto? Note o versículo 10, ainda no 49, Gênesis 49, versículo 10, note o B. Judá deveria liderar até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho um ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos do que o leite. Eu lhe pergunto, quem é esse que viria depois da tribo de Judá e teria o cetro? Quem é esse que vai governar com um cetro? Quem é ele que vai amarrar um jumento a uma videira? Quem é esse que vai guiar as nações com um bastão? Quem é esse que vai lavar no vinho as roupas, no sangue de uva as vestes? Quem é esse que tem os olhos como vinho e os dentes brancos como leite? Quem é? Quem é? É Jesus. É Jesus Cristo. Deus dá a bênção na boca de Moisés. Judá vai liderar, mas ali ele já anuncia Jesus Cristo. Agora eu tenho nas primeiras linhas do livro de Juízes, a promessa de Deus se cumprindo. E essa promessa tem uma dimensão futura. Judá estaria liderando o seu povo, até que de Judá nasceria aquele descendente de Judá. O que isso serve? Qual a importância disso para a sua vida? Deus, Ele tem a história do mundo nas suas mãos. Deus é aquele que anuncia suas profecias e Ele cumpre as profecias. Ele anuncia e Ele cumpre. Ele tem o tempo e a história em suas mãos. E sabe o que é o bonito disso? Eu e você somos o povo dEle. Você é o povo de Deus, do Deus que governa o mundo, do Deus que governa a história, do Deus que tem todas as coisas desse mundo em suas mãos. Nós somos o povo de Deus. E aí, essa vida não é fácil. Essa vida não tem facilidade para ninguém. A gente tem coisas difíceis, momentos desafiadores. Nós lutamos com o pior de todos os inimigos. Sabe qual é o pior inimigo de todos? É o pecado. É esse inimigo que está aí dentro. Esse inimigo que faz com que você haja de formas que você não quer agir. Diante do desafio do pecado, das dificuldades dessa vida, das inconstâncias, a gente olha para esse texto e vê que Deus entrega os inimigos de Judá nas mãos dele. O nosso maior inimigo hoje é o nosso pecado.
Em Jesus Cristo, preste bem atenção agora, em Jesus Cristo, o seu inimigo foi entregue em suas mãos. Em Jesus Cristo, o inimigo que é o pecado, pode ser vencido. Não é bonito isso? Não é significativo para a nossa vida? Perceber que lá o inimigo deles eram cananeus, jebuseus, mas hoje o seu inimigo é o pecado. E o mesmo Deus que entregou o inimigo na mão, agora entrega na sua mão. E meus irmãos, quando o texto aqui fala de uma batalha, e você vai começar a perceber, e esse é o próximo processo, você vai ver batalha, 10.000 homens sendo mortos, a fio de espada. Essa batalha aqui, ela não é política buscando o território, certo? Não é uma batalha política para conquistar um território, fazer um povo ficar mais forte do que o outro. Não, não é. Essa é uma batalha espiritual. Deus está batalhando contra os ídolos da terra. E por isso que faz mais sentido ainda, porque não é só matar por matar. Deus não está mandando o povo matar inimigos porque não gosta deles. Deus manda matar porque eles são inimigos do evangelho, da fé, idólatras. E hoje o maior inimigo da sua vida é o pecado. E Ele entrega o pecado em suas mãos, porque Jesus Cristo já alcançou a vitória diante desse inimigo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu agulhão? Não existe mais, foi derrotado na cruz do Cordeiro. Lembre-se disso. Os nossos inimigos, o pecado, são vencidos pelo Senhor. Isso nos lança num terceiro momento, um personagem que está sendo colocado aqui nessa história, Otoniel. Eu não vou gastar muito tempo nele não, porque depois, no capítulo 3, a gente vai entrar nele. Mas se você notar, Otoniel não é, o texto nos conta, que ele não é da tribo de Judá, ele não é um judeu. Ele é um queneu. Ele é um queneu. Ele é um estrangeiro. Ele é um estrangeiro, ele é um gentio, que foi inserido, enxertado na tribo de Judá. Por que Deus está fazendo isso? Por que é importante a gente ver a história de Otoniel? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9, versículos de 25 a 30. Romanos 9, 25 a 30 diz o seguinte: como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é o meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclamou com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitiva. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, obtiveram uma justiça que vem pela fé. Otoniel sou eu e você. Nós não éramos povo. Quem era você, meu irmão e minha irmã? Que mérito você tinha para estar aqui nessa igreja? Que mérito você tinha para buscar algo de Deus? Nós não éramos povo, mas fomos enxertados. Nós éramos o povo da oliveira brava, que foi enxertada na raiz santa. Otoniel é como muitos de nós, que não merecíamos, todos nós não merecíamos, mas Ele nos enxertou. Otoniel é o prenúncio do que Deus estava por fazer, trazer um povo que não era seu povo, para ser seu povo. Por isso é importante a gente perceber essas coisas na Bíblia. Último aspecto, que eu quero que você note,
é a partir do versículo 19. Olha para a tua Bíblia agora. A partir do versículo 19, você tem o versículo 19 começando assim: o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a terra, expulsaram. Aí você vê que Judá expulsou, e o Senhor estava com os homens de Judá. O Senhor estava com os homens de Simeão. O Senhor estava com os homens de José. Agora ele começa uma lista. A lista, ele diz o seguinte: no entanto, as tribos de Manassés, de Efraim, de Zebulon, de Asser, de Naphtali, de Dan, e no final até a tribo de José, não expulsou. Eles tornaram os povos escravos. Eles não expulsaram. Eles tornaram esses povos escravos. E sabe qual é o problema disso? Isso é desobediência diante de Deus. Por que, pastor, isso é desobediência? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, versículos 16 e 17. Deuteronômio 20, 16 e 17. O Senhor havia dado uma ordem expressa para o povo. Deuteronômio 20, 16 e 17 diz o seguinte: contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhuma alma, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Não podia tornar escravo, tinha que matar a fio de espada, e eles tornaram todos esses povos escravos. E o que tem a ver, pastor? Porque essas cidades, esses povos descritos aqui, eram povos extremamente idólatras. Eram povos que pegavam bebês e sacrificavam para os seus ídolos. Pensa naquele bebê que a gente acha tão bonito em propaganda de fralda. Agora pensa nesse bebê sendo cortado no meio por uma espada e jogando no fogo. Ou até mesmo jogando esse bebê no fogo, queimando vivo. Esse rei que teve os polegares e os dedos arrancados, que o texto aqui conta. Imagina a crueldade desse homem, que se coloca numa mesa e tem várias pessoas com mãos e pés decepados, e ele fica jogando restos e migalhas e sorrindo do sofrimento dessas pessoas. Esses povos são povos que atacam diretamente a imagem de Deus do ser humano. Eram povos idólatras, cruéis e maus. Não é crueldade da parte de Deus, não é porque Deus está sendo ruim, mas é porque esse povo era cruel, era maldoso. E Deus queria dizer assim: preste atenção, não pode. Esse povo está usando da idolatria, os ídolos que eles os têm para maltratar as pessoas, para fazer sacrifício, para fazer orgias sexuais, para que na terra pudesse produzir mais fruto. Coisa horrenda. E aí, quando Deus declara o seu decreto para matar esse povo, não é porque Deus é cruel, não. É porque Deus está dizendo, em outras palavras: eu não aceito isso. Isso daqui é a destruição do ser humano, é desvirtuar o meu padrão para o ser humano. E por isso que não era uma batalha territorial, era uma batalha espiritual. Deus queria mostrar que esse povo, esses povos, quando fossem vencidos, seriam vencidos por uma nação tribal, sem uma terra, pequena, sem uma habilidade bélica muito forte. Então quem é que ia ganhar no final das contas? Deus. E quem ia perder no final das contas? Os deuses deles. Deus está levantando uma nação de adoradores. E nessa nação de adoradores, Ele quer contar para todos os povos que Israel é a vitrine de como deve ser a vida. Lembra do texto que nós começamos o culto? Deuteronômio 4. Eu quero que os povos vejam os seus decretos e leis e digam: quão grande é esse Deus. Então não é só matar por matar, tem a ver com matar
para mostrar que Deus venceu e que o ídolo deles perdeu. Que o pecado deles vai gerar morte e vai fazer com que eles fracassem. Mas quando essas tribos tornam esse povo apenas escravo, eles estão dizendo para Deus assim: que é isso, Deus? Não é tão ruim assim não. Eles não são tão mal não. Deixa aqui que a gente controla eles. A gente vai controlar o pecado deles. A gente vai fazer com que eles andem na linha. Aí eu pergunto para você: quem consegue conter o mal? É Deus. O povo de Israel está dizendo que eles conseguem conter o mal, conter o pecado. Vê o problema aí? Estão entendendo? Por isso que não podia fazer escravo, porque ao fazer escravo, em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu consigo controlar o pecado, não você, Deus. Deus está dizendo, a única forma é a morte. Aí ele diz assim: não, a gente vai tornar como escravos, vamos subjugá-los. E aí, eu trago isso para a sua vida. Quantas vezes você não está vivendo uma vida achando que consegue controlar o mal? Quantas vezes você não vive uma vida tentando fazer as coisas de acordo com o que parece certo aos seus olhos? É assim que termina Juízes 21, 25. Naquela época não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E aqui a gente tem a evidência do povo achando que eles poderiam fazer isso porque aquilo parecia certo aos olhos deles. A gente tenta controlar o pecado quando a gente tira Deus da história. É quando eu digo assim: Deus, não faz mal não, é só uma saidinha, é só uma vezinha, não vai acontecer de novo não, é só um videozinho, é só uma pornografiazinha, é só uma mulher de biquíni, é só um homem na academia, é só uma mentirazinha, não vai fazer mal não, é só um pouquinho, eu consigo, eu vou abrir, mas eu vou fechar, eu vou tratar meu filho assim, mas ninguém vai ver. A criançada que está aí, que diz como, hein? Papai, mas é só dessa vez, foi só dessa vez. Ou na mente diz assim: vou desobedecer papai e mamãe só dessa vez, amanhã eu já faço diferente. Quando a gente chega assim com o menino e vai brigar com o menino, com a menina: papai, não brigue não, vai ser só essa vez, papai. Mas a gente sabe, não é, gente? Que não é só essa vez. A gente sabe que a criança vai fazer de novo. Por isso que não adianta você achar que vai controlar o inimigo. Você não vai controlar o inimigo por sua própria força. Não adianta. Você depende de Deus. Você depende da ação de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo morreu na cruz para dizer que você não consegue controlar sozinho o seu pecado. Você não consegue vencer sozinha e sozinho o inimigo do seu coração. Você depende de Jesus Cristo. Porque nós sabemos o final da história e nós sabemos que o inimigo dos nossos corações só é vencido por meio de Jesus Cristo. Precisamos ouvir o que Jesus Cristo diz. E o que é que Jesus Cristo diz? Viva de acordo com os meus mandamentos. Mas sabe, a gente quer viver de acordo com os nossos mandamentos, o que a gente acha que é certo. Se cada cristão, quando fosse tomar uma decisão, olhasse para a Bíblia e dissesse: a Bíblia diz isso, e agora eu vou viver desse modo, nós teríamos pessoas e crentes mais voltados aos olhos do que Deus quer, pessoas mais dispostas a ouvir de Deus. Mas quando você quer fazer de acordo com o seu olho, com o seu mandamento, com a sua vontade, você fracassa. Porque o único que dá a vitória diante disso é o Senhor Jesus Cristo.
O Espírito Santo que nos foi dado é o verdadeiro capacitador para vencer o ídolo, para vencer o pecado, o inimigo que está dentro do coração. Por isso eu conclamo essa igreja: você precisa depender de Deus, você precisa ouvir de Deus, você precisa guiar sua vida pelo Senhor. Ele precisa ser aquele a qual você pergunta: onde atacaremos? Onde iremos? O que eu devo fazer? Aí você fala assim: mas pastor, Deus não fala comigo. Bem, o meu Deus fala comigo. Quando eu quero saber qual é a vontade dEle, sabe o que é que eu faço? Eu abro a Bíblia. Quando eu vejo alguém passando por uma situação, por dificuldade, Deus, o que é que eu tenho que fazer? Devo fechar o meu olho? O que é que o mandamento de Jesus diz? Que a gente ajude. Se eu tenho 2 capas, eu dou uma para o meu irmão. A vontade de Deus, ela está expressa na palavra. Agora a gente acha que vai fazer lei de acordo com a nossa vontade, mandamento de acordo com a nossa vontade. Bem, é porque não é bem assim, não é para dar a capa não, eu vou dar só meia capa. Não é assim, meu querido, não é assim, minha querida. Somente por Jesus é que você vai vencer o pecado. Enquanto você estiver tentando batalhar contra o pecado no seu coração, usando as suas ferramentas, os seus métodos, as suas estratégias, você vai fracassar. Mas quando você depende do Senhor, quando você ouve os mandamentos dEle, quando você está disposta e disposto a ouvir a vontade dEle, expressa na Sagrada Escritura, aí sim a vitória está posta. Aí sim a vitória está diante de nós. Não viva de acordo com os seus olhos. Viva de acordo com a vontade de Deus. Vamos louvar a esse Deus que nos dá a sua vontade.